E aí, pessoal, tudo bem? De novo eu estou aqui, professor Nilton, para mais uma aulinha de matemática. E, de novo, né? Estamos no sexto tempo. Lembrem do que é o sexto tempo? É uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Mas agora chegou a hora da nossa aulinha. Vamos para ela? Bem, gente boa, hoje a gente vai falar sobre algo bacana, é um tal de plano cartesiano. Já ouviu falar? Um dia, um matemático chamado René Descartes estava na sua rede, deitado aqui pela Amazônia, pegando aquele vento, e de repente veio na mente dele, tem um plano. E aí ele chamou o nome de plano cartesiano, porque veio de René Descartes. Se fosse meu, ia chamar newtoniano, né? Plano newtoniano, mas é o dele, ficou plano cartesiano. E o que é esse plano cartesiano? Plano cartesiano é uma ferramenta matemática gráfica. E como que ele é formado? Ele é formado por duas retas numéricas e perpendiculares. Professor, para de falar e coloque aí a imagem. Tá aí a imagem. Na imagem, você percebe que você tem essas duas retas? Uma reta está na horizontal e outra reta está na vertical. Professor, a gente fica falando assim, reta horizontal e reta vertical? Não, meu jovem, René Descartes deu nome para elas. Olha o nome. A reta que está na horizontal, a gente chama de eixo das abscissas. E tu percebe que aí nesse eixo das abscissas tem números que são positivos e números que são negativos. É porque assim, ó, bem no meio tem o zero. Aí o que está para a direita do zero são positivos. E o que está para a esquerda do zero são os números negativos. Aqui no nosso plano, para facilitar, só tem números inteiros. O que são números inteiros? São o zero, os positivos inteiros e os negativos inteiros também. E o nome da outra linha, professor? O nome da outra linha é linha em pé? Quem dera, né? Seria fácil, né? Mas não, tem um nome. O nome dela é eixo das ordenadas. Vai aparecer para ti aí, quer ver? Ó, falei? Eixo das ordenadas. Agora, a gente percebe que quando tu tem um pontinho em algum lugar desse plano cartesiano, a gente chama assim que esse pontinho, ele é representado por um par ordenado. E esse par de ordenadas sempre vai ser assim, ó, o xzinho e um yzinho dentro de um parêntesezinho. Esse xzinho representa sempre o número do eixo das abscissas. O yzinho sempre representa o número que está no eixo das ordenadas. E ó, sempre tem que ser nessa ordem. Primeiro, o que representa a abscissa, o x, e depois o que representa a ordenada, que é o y. Professor, me dá um exemplo. Lá vai, vamos colocar aqui para ti o ponto A. Ó, apareceu aí, tá vendo? O ponto A, tu percebe que o xzinho do ponto A é menos 5 e o yzinho do ponto A é 3? Pois é, esse menos 5 e 3 é o que a gente chama de par ordenado, que dá a localização do ponto A, beleza? Percebe agora qual é o x do ponto B, ou seja, o representante ali no eixo das abscissas? E tu percebe que o representante é o 5, percebeu? E qual é o representante do eixo das ordenadas? Dá para te perceber que é o 6? Então pronto, ficou 5,6. Legal? Primeiro sempre o x, depois o y. Vamos ver mais exemplos? Olha, eu tenho esses pontos aqui, ó. O ponto A, B, C, D, E e F. E eu vou logo te falar. O ponto E e o ponto F é o que mais a gente precisa ter cuidado, tá? Porque o ponto E está exatamente no eixo das abscissas e o ponto F está exatamente no eixo das ordenadas. O exemplo diz assim, ó. Determine as coordenadas dos seguintes pontos. Bora lá determinar então, de um por um. Vamos colocar primeiro o A na tela. Bota aí. O ponto A, tu percebe quais são as coordenadas dele? Ou o par ordenado que representa ele? Primeiro o x. Me diz quanto é que é o x. Muito bem, é 4. E quanto é que é o y? Muito bem, é 5. Então formou o par ordenado 4,5 do A, beleza? E o ponto B? Primeiro o x. Quem é o x? Percebeu que é o 4? Quem é o y? Percebeu que é o 2? Aí eu te pergunto, qual é o par ordenado? Aí tu já me responde, 4,2. Ponto C. Me diz, quem é o x do ponto C? Muito bem, menos 2. E quem é o y? 2. Que par ordenado vai formar? Menos 2,2. Não é que é fácil?
Vamos no ponto D, então. Olha, o ponto D, percebe quais são as coordenadas dele, o par ordenado? Vamos lá. Quem é primeiro o xzinho dele? 1. E quem é o yzinho dele? -2. Que par ordenado vai formar? 1, -2. Legal? Agora, ponto E. Cuidado no ponto E. Quem é o xzinho do ponto E? O xzinho do ponto E, professor, é 2. E quem é o yzinho do ponto E? E, professor, não tem não. Quando não tem, o que a gente coloca? Aí tu vai colocar 0. Aí deixa eu logo te falar. Toda vez que o número estiver nesse eixo das abscissas, o y sempre é 0. Então, o par ordenado do ponto E vai ser 2,0. Então, agora eu vou ver contigo o ponto F, beleza? F de feliz. Fica feliz, dá um sorriso aí. Para de conversar e dá um sorrisão aí. F de feliz vai ser o seguinte, percebe que o F, ele está no eixo Y? Muito bem, se ele está no eixo Y, o X dele vai ser 0 e o Y vai ser exatamente o ponto que ele está representando, que no caso aí é o 3. Que par ordenado vai formar? Primeiro sempre o X, 0 e o Y é 3. Eu quero ver contigo, já que aprendemos todo esse negócio de ponto para lá, ponto para cá, ponto na tua prova, esse negócio todo, agora a gente vai ver distância entre dois pontos. O que é isso, hein? Botei aqui para te ver. Dadas as coordenadas de dois pontos, a menor distância entre eles é uma linha reta que liga esses dois pontos. E essa linha reta não, uma reta, né? Linha, enfim, né? Essa linha que liga esses dois pontos a gente chama de distância entre eles, beleza? É a menor distância entre eles. Aí eu vou te dar um exemplo. Olha o A e o B. Qual seria a menor distância entre eles? Ó, essa linhazinha de vermelho. E quanto que mede essa linhazinha de vermelho? Aí só é tu contar, já que ele está exatamente alinhado com o B, ó, o A está alinhadinho com o B. Aí tu só vai contando, bora contar. 1, 2, 3, 4. Pronto, contou e deu 4. Aí tu diz assim, não, professor, eu gosto de fazer é conta. Então tá bom, faz conta. Aí tu vai pegar o Y do ponto A. Quem é o Y do ponto A? 5. Quem é o Y do ponto B? 1. Aí tu faz a diferença. 5 menos 1, pronto, 4 unidades, já respondeu. Vamos ver esse exemplo para ver se fica melhor? Olha só que legal essa questão. Em uma expedição na Amazônia, um pesquisador marca no mapa os pontos A, 4,5, onde ele viu uma arara. Você já viu a arara passando ali perto da sua casa? Ali? Aquele negócio todo? Pois é. Aí o ponto B, onde ele encontrou pegadas de onça. Ixi, Maria. Qual a distância entre esses pontos? Ponto A e ponto B. Vou pegar ele e vou colocar no nosso plano cartesiano. O ponto A tem as coordenadas 4 no X, 5 no Y. Onde é que ele vai ficar? Bem ali. Ponto B, ele tem as coordenadas 1 do X, menos 2 do Y. Onde ele vai ficar? Percebeu? Tá ali ele. E agora, professor, como é que eu faço? Eu só faço contar ali aquela distânciazinha ali no eixo Y ali, ó? Só eu contar aquilo? Não, meu amigo, não dá para contar aquilo mais. Por quê? Porque se você contar, você ia ter a distância do A até esse pontinho que vai aparecer aí, ó, que é o ponto C. Tá vendo? O ponto A e o ponto C estão alinhadinhos. E essa distância, se você pegasse do 5 dali, do A, até o menos 2 dali do C, e você contasse qual é essa distância, não ia dar a distância que o nosso pesquisador quer entre o ponto que ele viu a arara e entre o ponto que ele viu a pegada da onça. Seria um outro ponto C que não tem nada a ver com arara nem com onça, beleza? E o que a gente faz então? Aquele ponto C ele é legal, porque ele é como se fosse a projeção do ponto A. Toma ali, professor. O que é projeção? Projeção é eu pegar esse ponto A e colocar ele com essas mesmas características em um outro lugar do plano. Eu coloquei lá embaixo. Como assim com as mesmas características? Se eu ligar uma linha reta entre o A e o C, você vai perceber que ele tem a mesma distância do ponto Y ali, ó. Percebe o ponto X? Tá vendo que o A do ponto X é 4? Tá vendo que o C do ponto X também é 4? Pois é, ele tem essa característica em comum com o outro, beleza? Poderia colocar o A do outro ladinho ali, ó, no outro quadrante. Aí eu tenho que preservar a característica do eixo Y. Nesse caso, eu preservei a característica do eixo X. Trocando tudo isso que eu falei em miúdos. Pega o ponto A, joga ali embaixo como se fosse uma linha reta. Quer ver? Vou colocar a linha reta para te ver. Bota a linha aí, meu editor. Pronto, tá aí, essa linhazinha de vermelho, tá vendo? Coloquei a linha reta até chegar ali, alinhado com o ponto B. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou medir a distância desse pontinho A até o ponto C. Tá vendo como é só eu contar? Vamos contar quantas unidades tem? Tem 1, 2, vai contando comigo. 3, 4, 5, 6, 7.
Beleza? Agora eu vou colocar uma linhazinha de azul lá embaixo, que vai ser entre o ponto C e o ponto B. E eu vou contar essa distânciazinha aí. Tá vendo a distânciazinha? Bora contar para ver quanto dá. Tem 1, tem 2, tem 3. Então já ficou o 7 e o 3. E tu percebe que quando eu coloquei a linhazinha de vermelho e a linhazinha de azul e a linhazinha de verde, essas três linhas formaram uma figura. Qual é o nome dessa figura? Começa com tri e termina com ângulo. É essa mesmo, triângulo. E agora o que eu vou fazer? Eu já tenho o 7, já tenho o 3, quero achar aquele Dzinho ali. E tu percebe que isso é um tal de Teorema de Pitágoras? É ele mesmo, Teorema de Pitágoras, onde o D é a hipotenusa, o 7 e o 3 são os catetos, e a gente usa o Teorema de Pitágoras, que diz assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é o D, o cateto é o 7, o outro cateto é o 3, e agora já foi, porque a gente consegue fazer, porque ficou assim, ó, 7 ao quadrado, pega ali, é 49. 3 ao quadrado é 9, somei o 49 com o 9, que dá 58. O 2zinho do D, já manda para o outro lado em forma de raiz, fica raiz de 58, que de cabeça é mais ou menos 7,6. Bacana? Então, distância entre dois pontos. Se tiver alinhado, só é contar. Se não tiver alinhado, se tiver desalinhado assim, tenta desenhar um triângulo retângulo. Desenhou o triângulo retângulo, tu acha a hipotenusa, acabou a questão, tá tudo certinho. Bacana? Mas tem mais um assuntozinho que eu quero ver contigo, facinho, que é um tal de ponto médio. O que é o ponto médio? É um ponto que divide ao meio um segmento. Esse é legal. Ponto médio já tá falando, vai tirar a média. Média de quem? Das coordenadas do A com as coordenadas do B. Como assim? Ó, vou botar isso aqui que eu falei em português, vou colocar em matematiquês, vai aparecer aqui para ti, ó. Tá vendo aqui? Pronto, ó, ponto médio. Tu vai pegar o x do ponto A, somar com o x do ponto B e dividir por 2. Ou seja, tu tá tirando a média, soma e divide por 2. Tu vai pegar o y do ponto A, o y do ponto B e tira a média. O que é tirar a média? Somar e dividir pela quantidade, que no caso são 2. Pronto, agora vamos tirar xa, xb, ya, yb e vamos colocar as coordenadas do exemplo que a gente tem aí. Agora vamos tirar esse xa, xb, ya, yb e vamos colocar número. Quer ver, ó? Quem é o x do ponto A? 4. Quem é o x do ponto B? 2. Vamos para o y agora. Y do ponto A, 5. Y do ponto B, 1. Agora a gente vai somar e dividir por 2. Olha como ficou fácil. 4 mais 2, 6. 5 mais 1 também 6. Dividindo todos esses 6 por 2, o ponto médio, ele está exatamente no par ordenado 3,3. Somei os x do A, somei os x do B e tirei a média, que é dividir por 2. Professor, bota mais exemplo. Lá vai. Exemplo 2, jovem, diz assim, observe o mapa a seguir, ilustrado no plano cartesiano. Olha aí o mapa do nosso lindo Brasil, coloquei um plano cartesiano nesse mapa e eu pergunto assim para ti, quais são os estados que correspondem às seguintes coordenadas? Primeira coordenada, 7,1. Segunda coordenada, 11,6 e a última 7,6. Bora ver com calma, bora ampliar esse negócio. Bem, a primeira é 7,1. Ó, 7 do X, 1 do Y e quem está no 7,1 é o nosso Rio Grande do Sul. A próxima, 11,6. 11 do X, 6 do Y e quem está no 11,6 ali é o estado da Bahia. E o último que a gente tem ali é o 7,6. 7 do X, 6 do Y e o estado que a gente vai ter é o Mato Grosso. Bacana? Muito bem, dá até pra gente responder e aí seria a letra A. Fala galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. No plano cartesiano, as coordenadas indicam posições e podem representar valores positivos, negativos ou até mesmo zero, dependendo do ponto. Esse plano é dividido em 4 quadrantes, onde os pontos também podem ser localizados de acordo com os sinais das coordenadas. Além disso, alguns pontos podem estar sobre os próprios eixos. O eixo horizontal, conhecido como o eixo das abscissas, e o vertical, chamado de eixo das ordenadas. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Chegou a hora que eu paro de falar, tu começa a copiar, porque nós vamos exercitar. Bora exercitar, bora exercitar. Bem, aqui diz assim, gente boa, determine a localização dos pontos E, D e F.
fácil demais. Acho que nem precisa desses 2 minutos todos. Mas eu vou te dar os 2 minutos. Vai, tempo na tela. E aí, conseguiu? Fácil, né, gente boa? Olha ali, o primeiro ponto que eu vou ver contigo é o ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D de dado? Primeiro no X, -2, e no Y, -1. Bacana, né? Ponto F, percebe que o ponto F está no eixo X, e quem está no eixo X, sempre uma das coordenadas vai ser 0. Quem é que é 0? O Y. Toda vez que ele está no eixo X, o Y é 0. Toda vez que ele está no eixo Y, aí o X que é 0, lembrou? E aí, então, o ponto F tem coordenada 3,0. Falta um, vamos ver o último. E agora o ponto E. Ah, ponto E tá fácil demais, né? Qual é o X do ponto E? -2. Qual é o Y do ponto E? 2. E aí dá até pra gente marcar uma alternativa. Tu marcou? A correta é a letra C. Legal? Questão de número 2, gente boa. Diz assim, ó. Determine a distância entre os dois pontos, ponto A e ponto B. Lembra como é que faz? Faz um triângulozinho, resolve a parada. Vou te dar um tempo para te fazer, 2 minutinhos para ti, vai lá.
Muito bem, olha só, vamos fazer o nosso triângulo passo a passo. Primeiro eu vou colocar um pontinho ali embaixo, ó, coloquei. Agora eu vou formar o meu triângulo, ó o triângulo formadinho aí. E aí tu precisa saber quanto que mede os catetos. Vamos começar com o cateto que está na vertical. Qual é essa distância? Cara, tu tá na malha quadriculada, não fica te esforçando não, só é contar. Bora contar direitinho quanto é que dá aí, ó. 1, 2, 3, 4, facinho, né? E lá embaixo? Vai ser 1, 2, 3. Pronto, os catetos medem 4 e 3. E a hipotenusa, que é o D, que é exatamente a distância que a gente quer, é só a gente aplicar um tal de teorema de Pitágoras, que fica assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Um cateto é 3 e o outro é 4. E aí fica assim, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E 9 mais 16, 25. O 2 passa em forma de quê? Raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, meu jovem. Dá até para você marcar aí a alternativazinha. Letra B. Muito bem, letra B. Agora chegou a hora dele, hein? Vou te desafiar. É o nosso desafio Educa Mais. Bora para ele. No plano cartesiano, o quadrado que tem esses pontinhos aí, ó, P, Q, R e S, tem seus vértices no ponto P, menos 1 e 3, Q, 3 e 3, R, 3 e menos 1 e S, menos 1 e menos 1. Qual é a área desse quadrado em centímetros quadrados? Ih, é contigo agora, hein? Tempinho na tela para você fazer. Muito bem, gente do bem. Olha só como é que a gente vai fazer. Vamos fazer assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto que mede o lado do quadrado. Lembra como é que se calcula a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Então, se eu descubro qual é o lado do quadrado, acabou a questão. Para descobrir o lado, eu vou pegar aquela distância entre o ponto Q e o R, beleza? Vou projetar de verdinho lá no eixo Y e tu vai contar qual é a distância do Q até o R. Conta aí para mim, quanto é que dá? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Então a distância é 4. Essa distância é o lado do quadrado. E se o lado do quadrado é 4 e tu sabe que a área é L ao quadrado, no lugar do L coloca o 4. 4 ao quadrado é 16, ou seja, a área desse quadrado é 16 centímetros quadrados. Legal? Vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Hoje, gente boa, a gente aprendeu sobre um tal de plano cartesiano. Vimos umas coordenadas, o que é e a definição. Nós vimos também
a distância entre dois pontos, lembra? Desenha lá o triângulo retângulo quando eles não estiverem alinhadinhos. Se estiverem alinhados, é só contar. E a gente ainda viu o ponto médio. Lembra que é ponto médio? Soma as coordenadas do x, divide por 2. Soma as coordenadas do y, divide por 2 e se diverte fazendo matemática, beleza? Obrigado pela sua presença, professor que está acompanhando aí. Muito obrigado pela sua atenção também. Deus os abençoe. Até a próxima. Valeu!